E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar da Amazônia, do Bolsonaro e do Macron, né? Antes de eu falar do Bolsonaro e do Macron, que parece que os dois estão na terceira série do primário nessa briguinha por Twitter e tudo mais, eu quero focar em mostrar para vocês o que está realmente acontecendo na Amazônia e o quão grave isso é, ou quão não grave isso é, tá? Porque, na verdade, no fundo, tem um lado que está falando que é simplesmente ridículo, que é o lado bolsonarista, fala que não, é ridículo isso falar da Amazônia e tal. Tem um outro lado aqui falando que assim, não, a Amazônia vai acabar daqui 6 meses, veio uma cientista maluca falar que daqui 12 anos o mundo vai acabar por causa que está queimando a Amazônia, sabe, umas coisas assim extremos, extremamente ridículos. E aí, na verdade, o que eu fiz? Eu fui atrás de alguns dados reais, né? Vamos tentar ver o que está realmente acontecendo, não ouvir uma notícia já criada com uma opinião expressiva. Quando você busca um dado, né, e você analisa o dado por si mesmo, o dado revela para você um resultado daquilo ali que não é necessariamente a opinião de uma pessoa, porque toda vez que a pessoa dá uma opinião, ela está colocando a tendência que ela tem, tá? Então, eu decido sempre que eu vejo uma notícia falando alguma coisa que a gente consegue pegar um dado estatístico, eu vou lá e tento cavar e entender a situação como um todo. O que eu fiz? Eu fui atrás da NASA. Por que eu fui atrás da NASA para ver incêndio na Amazônia? Porque a NASA tem a maior rede de satélites, vamos chamar assim, civis, né? não militares do mundo. Então eles têm satélites que fazem monitoramento basicamente de tudo que está acontecendo no mundo. Tornado, enchente, furacão, qualquer desastre natural que você queira saber, a NASA tem o dado para você. Então, por exemplo, todo ano tem queimada aqui na Califórnia, quando fica muito seco tem queimada. O ano passado, por exemplo, foi terrível, né? Mas assim, o mundo está acabando, isso é resultado do aquecimento global lá. Não, na verdade teve uma seca violenta que pode ser sim consequência de aquecimento global, e essa seca, com mais a imprudência da companhia de energia elétrica aqui da Califórnia, que é a PG&E, acontecendo diversos incêndios, né? Mas vamos falar da Amazônia. Foi tudo isso para dar um contexto, e agora vamos falar da Amazônia. Para falar da Amazônia, eu vou mudar agora, você parar de ver a cara do Edu aqui, e você vai começar a ver a minha tela. Tudo que eu estou fazendo na minha tela do meu computador, você vai olhar junto comigo e vai entender o dado junto comigo, né? Então a primeira coisa, eu decidi entrar nesse site da NASA, que tem todos os dados estatísticos de um monte de coisa, e esse site, inclusive, está falando dos incêndios que está tendo na Amazônia, né? Então aqui você consegue ver tudo que tem, mas deixa eu voltar para o artigo específico, que é o artigo dos incêndios no Brasil, com a visão do Brasil, tá? E aí você vai, aqui ele tem já uma conclusão do editor, tá? Isso foi feito no dia 22 de agosto, quer dizer, tem uma semana que esse dado foi realmente reanalisado. E aí, como no dia... basicamente está dizendo que, em comparação com a atividade dos últimos 15 anos de incêndio na Amazônia, tá tudo na média. Não é que está tendo muito mais incêndio agora do que teve antes, está tudo na média. Então se você pegar na média dos 15 anos, tá tudo ok, tá tudo certinho na Amazônia, não tem nenhum problema. Aí eu decidi pegar o seguinte, esse site aqui, que é um site que faz todo o forecast de incêndios no mundo inteiro, tá? E basicamente esses caras fizeram análise estado por estado, ano a ano, de como estão os incêndios na Amazônia. Então eles vêm e contam o número de focos de incêndio, o poder do incêndio. Aqui tem até os reloginhos que mostram, né, onde está verde, onde está vermelho. Então você pode ver que a Amazônia, na verdade, o bicho está pegando, e o Pará o bicho está pegando. E aqui também pega outras áreas da Amazônia, como o Peru, tá? E coincidentemente não pega a Guiana Francesa, que eu achei meio estranho, porque a Guiana Francesa, se vocês não sabem, que é um território da França, quase 50% do território da Guiana Francesa é floresta amazônica, tá? Então vamos lá, aqui você tem as emissões e tudo. E aqui você tem o dado estado por estado, mas deixa eu pegar lá embaixo, onde tem o total. Vamos lá, desce, aqui. Totais de todos os incêndios. Aqui, nesse gráficozinho aqui do canto, ele só mostra os últimos 4 anos. Então, comparativamente com os últimos 4 anos, se a gente pegar agosto, agora dia 26 de agosto, esse ano a gente teve um pouco mais acumulado no ano inteiro
do que a gente teve em 2016. Aí você olha só esse dado dos últimos 4 anos, só, putz, tá péssimo, né? Tá quase o dobro, tá mais do que o dobro do que foi o ano passado, mas isso é relativo a condições climáticas, e tá um maior do que 2016. Mas se eu fizer o seguinte, eu olhar aqui, ó, os dados que realmente pegam. Então vamos lá. Se eu for aqui com o Moser, vai mostrando para mim ano a ano. 2004, por exemplo, foi um ano pesado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar só os anos que estão no pico aqui. Então deixa eu tirar 2003, que não foi tão grande. 2004 foi grande. 2005 foi grande. 2016 não foi tanto assim. 2007 foi alto. 2008 não. 2009 não. 2010 também foi pesado. 2011 não. 12 não. 13 não. 14 não. 15 não. 16 também não. 17 também não. 18. Vamos para 2019. Aqui eu tenho dados de 2005, 2007, 2010. 2005, para vocês terem ideia, era mais do que o dobro do que a gente está tendo de incêndio agora, acumulado ao ano, né? Se você pegar 2007, também tem muito mais. 2010 também tem muito mais. Então, assim, se você olhar 2005, que foi um dos piores anos de incêndio, nesse exato momento teria basicamente o dobro de incêndios do que teve esse ano inteiro na Amazônia. Então, assim, isso quer dizer que a gente tem que fazer nada para combater os incêndios na Amazônia e que o Bolsonaro está certo? Não. O Bolsonaro está errado. A gente tem que continuar combatendo os incêndios na Amazônia. A gente tem que combater principalmente incêndio criminoso, né? Tem muito incêndio criminoso, tem muito pequeno foco de incêndio que eles fazem para fazer agropecuária ou para fazer agricultura, e na verdade esse incêndio fica fora de controle. Isso é muito comum na Amazônia, já que a fiscalização não é tão boa, não tem território tão grande. Se vocês pararem para analisar, a Amazônia que tem no Brasil, ela dá basicamente metade da Europa, o tamanho em área total da Amazônia. É um território muito grande para ser monitorado e para ser controlado do ponto de vista territorial. Além disso, o país está passando uma condição super complicada. Então, o que você prefere? Você prefere investir 50 bilhões de dólares ao ano para poder fazer um controle efetivo da Amazônia ou usar isso para melhorar a economia, já que tem 12% das pessoas que estão desempregadas no Brasil, né? É muito bonito um país que está passando uma situação econômica muito boa vir colocar o dedo na ferida dos outros, né? Quando na verdade eles não têm esse tipo de problema. No nosso caso é o contrário, o tipo de problema no Brasil é muito mais básico do que cuidar da Amazônia, e mesmo com tudo isso a gente tem feito um trabalho muito bom na Amazônia, do lado brasileiro contra os outros países. E agora que eu mostrei para vocês todos os dados da Amazônia, e assim, eu vou deixar os links aqui no primeiro comentário embaixo desse vídeo, para vocês clicarem lá, entenderem, tirarem sua própria conclusão, porque eu acho que é isso o mais importante, né? Eu trazer informação para vocês e vocês realmente tirarem sua própria conclusão. Quero falar do episódio Bolsonaro-Macron no Twitter, né? Diplomacia nunca foi feita da forma que está sendo feita desde que principalmente o Trump assumiu aqui nos Estados Unidos, né? O Trump veio com essa nova forma de diplomacia, na qual ele traz opinião pública para apoiar ele de forma massiva, e ele consegue passar as coisas dele, né? E é isso que ele tem feito e tem até funcionado muito bem para ele aqui nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que pode falar que não é verdade, mas na verdade tem funcionado bastante para o caso dele em muitas coisas. Eu discordo de muita coisa do Trump, mas do ponto de vista estratégico, ele tem feito uma estratégia boa de como forçar as coisas para o lado que ele quer, como ele tem feito agora na guerra comercial da China, né? Eu até vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, mas o Trump conseguiu mudar a percepção do público americano inteiro sobre a China, né? O público americano inteiro estava tendo uma condição muito favorável à China, não via a China como um rival de verdade, e o Trump mudou essa percepção das pessoas relativa à China usando a diplomacia dele do Twitter. Depois que o Trump começou a fazer isso, vários outros políticos, globalmente falando, começaram a realmente trabalhar em cima do Twitter e tentar fazer diplomacia com o Twitter. Então, assim, começou essa grande história da Amazônia com o Macron fazendo um xingamento virtual, vamos colocar dessa forma. Quer dizer, não foi nem um pouco delicado do ponto de vista dele. Ele falou assim, a Amazônia está queimando e é culpa do Jair Bolsonaro. Foi basicamente isso que ele quis dizer.
Ele poderia ter feito o mesmo tweet, ter causado um impacto muito bom, ter trazido todas as celebridades que ele queria trazer para o lado dele, como veio Cristiano Ronaldo, Madonna, Lewis Hamilton, um monte de gente veio apoiando ele. Ele poderia ter feito o mesmo pedido e ter criado a mesma comoção mundial se ele falasse o seguinte, por exemplo, tá tendo incêndio na Amazônia, blá 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 blá. Jair Bolsonaro, o que você precisar do povo francês, estamos aqui para te ajudar. Ele podia ter feito isso e a discussão seria outra. Porque aí o Bolsonaro teria também ter sido muito simpático e falar assim, não, muito obrigado, a gente não precisa de ajuda, os fogos estão sendo controlados, podia ter dado informações dizendo que, na verdade, na média histórica é isso mesmo que acontece e tal. Mas não, aí vem o nosso presidente e já vem dar uma paulada e começa a briga do Bolsonaro, parece criança de terceiro ano primário, né? E aí, para piorar a situação como um todo, e aí perder toda e qualquer razão, foi ter feito kkkkkk na foto que alguém colocou dizendo lá das esposas, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, o kkkk só brasileiro entende. É a risada, tipo, histérica na versão brasileira, Herbert Richards, vamos chamar assim. Se eu falo KKK aqui nos Estados Unidos, podem achar que eu sou da Ku Klux Klan, tá? Então, só para vocês terem uma ideia como a cultura muda de país para país. E quando você vai para uma rede social como o Twitter e você não está levando em consideração a cultura dos outros povos, você cria um desastre diplomático, que foi exatamente o que o Bolsonaro fez. Né? Ele criou, assim, o Macron começou um desastre diplomático do lado dele, mas ele tinha as razões dele do lado dele, que são muito claras se você acompanha a política mundial. Né? O acordo do Mercosul com a União Europeia não é bom para a França, é muito ruim para a França, na verdade, principalmente falando do ponto de vista político. Né? Tem muito agricultor francês que está extremamente insatisfeito com a assinatura desse acordo. Tem o segundo ponto, que o Bolsonaro e o Macron têm visões políticas completamente diferentes, um esquerdo, outro direita, assim, completamente diferente, então aproveitou isso para dar a chapuletada. A terceira é que ia ter a reunião do G7 na semana seguinte, e a reunião do G7, o Macron queria mostrar a liderança do ponto de vista dele. E a história da Amazônia, porque não tem nada que a França hoje pode trazer como liderança política, né? E aí, na verdade, ele veio e trouxe isso da Amazônia e foi exatamente o que ele queria. Ele virou uma estrelinha no meio da reunião do G7, a França ganhou uma evidência na reunião do G7 que nunca teve. Então, assim, tem muita coisa envolvida do lado do Macron. Mas aí o nosso presidente vai e faz aquele escarcelzinho, entendeu? É o tipo de coisa... E aí, para piorar, o Bolsonaro vai lá e fala assim, olha... só depois de você pedir desculpa eu vou aceitar o dinheiro. Cara, que isso, sabe? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Então, tirando a briguinha de colégio dos dois ali, de terceiro ano primário dos dois ali de lado, eu quero que você que assistiu esse vídeo, você assistiu até esse pedaço, porque ficou longo, não queria ficar longo, mas ficou. Eu quero que toda vez que você vê alguma coisa como essa que está acontecendo, você tente buscar o dado você mesmo, né? Cara, hoje tem muita informação boa, mas tem muita informação boa disponível na internet, tem muita informação estatística boa. Então sempre que você ouvir alguma coisa, tente pegar o dado, porque se você pegar a conclusão de alguém, aquela conclusão está vindo cheia de ideologia. E não é ideologia, o cara é de esquerda tem ideologia. Não, o cara de direita também tem ideologia, o cara de centro tem ideologia dele. Todo mundo tem uma ideia pré-concebida de alguma coisa e tenta puxar essa ideia pré-concebida. Então, quando você realmente estiver vendo alguma coisa do gênero, questione, porque tem muita coisa por baixo daquilo ali, né? E aí você pode vir com outras 27 teorias porque o Macron fez isso, né? Eu posso falar que, por exemplo, o Macron pode ter vindo fazer todo esse escândalo ecológico contra o Brasil, contra a Amazônia, por causa do desastre nuclear que a Rússia está tentando esconder do outro lado, né? 3 sensores na Rússia foram desativados que detectam radiação, porque pode ter tido um outro vazamento nuclear na Rússia, no meio de uma grande história sobre Chernobyl que está tendo agora em cima da Rússia. E a França, acho que 65% de toda a energia da França é nuclear. Então, cara, você pode ter 1 milhão de motivos
para o que está acontecendo, tá? Então eu queria que você pensasse muito antes de você tirar uma conclusão, que você visse um dado antes de tirar uma conclusão, porque a gente realmente pega alguma coisa que alguém trouxe pra gente, a gente absorve aquilo como verdade, principalmente se veio de alguém que a gente quer ouvir sobre, tá bom? É isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau!